Seja muito bem-vindo aqui ao Encontro com Ah, Fátima. encontro com a Fátima holística desse Brasil. O Encontro Holístico com Fátima. Você acha que o Brasil está preparado? Eu acho que a internet vai parar. Se apresente, por favor, aqui para o nosso público, enquanto eu aviso aqui no WhatsApp que a gente está ao vivo. Sim, senhorita. Então, finalmente deu certo essa live minha com a Gabi. Glórias. Apesar de contratempos eletrônicos da minha vida, deu certo. Então, meu nome é Vitor. Eu sou astrólogo, sou numerólogo, sou tarólogo, sou vários ólogos aí. Todos os ólogos que você Todos ólogos. conhece. E sou sensitiva. Assim, eu percebo, eu e a Gabi, a gente tem muita afinidade com a questão da espiritualidade, porque a gente vê muito de uma forma muito prática, sem muito misticismo ou sem causar tanto medo nas pessoas. E como a gente acaba tendo uma vivência por conta dos atendimentos, de tudo, acho que é o tema ideal, porque a gente vai passar a nossa opinião sobre temas espirituais, dúvidas espirituais. Eu até brinco, né? Às vezes uma amiga minha vem aqui em casa, né, Cláudia, tudo. E aí eu falo assim pra ela, você tá vendo tal coisa ali? Você tá vendo essa energia ali? E ela fala, você fala isso como se fosse natural, né? Como se Tá todo vendo mundo... aquele quadro ali na parede? Exato. Então, acho legal a gente compartilhar isso com todo mundo. Sim, inclusive, uma das primeiras perguntas, eu já quero começar, Vi, porque eu abri aqui, você consegue ler as perguntas junto comigo, tá? Tá. Uma das primeiras perguntas foi exatamente essa, quer ver? Eu quero pegar, acho que foi a primeira pergunta da caixinha que eu morri de rir. Deixa eu achar ela aqui. Que era assim, como aqui, ó. Medo de espírito, medo de fantasma, como tratar? Você consegue ver a pergunta aí também? Consigo. Ótimo, ótimo. Posso Já vamos começar? começar por isso aí. Vamos Vamos começar colocar fogo nesse. no parquinho? Vamos. Então, eu sempre brinco, eu falo que assim, o mundo espiritual ele é muito rico. Você tem seres de todos os tipos, de todas as índoles, de todas as intenções. Mas é muito mais fácil você ser prejudicado por um vivo do que por um morto. Já diria minha avó. Minha avó falava: não tem que ter medo de espírito, você tem que ter medo dos vivos. Então, a teoria da anciã, da anciã exato. Anciã Garcia, que é do lado de cá. Anciã Garcia. Então, né, eu acho que ter medo de espírito, eu acho que é natural, acho que dependendo das vivências que você teve, da sua criação, ou até de experiências passadas, enfim, você pode acabar tendo um pouco de receio e tudo. Mas eu percebo assim, não é tão hollywoodiano, né? Não vai Sim. aparecer um fantasminha para você ali vestido O Gaspar. sim, exatamente. Então, eu acho que um medo de espírito é algo natural, mas é algo que você pode trabalhar com naturalidade, através de meditação, começando a abrir mais a sua sensibilidade, que aos poucos você vai se habituando. Mas acho que o medo de espírito esconde isso, né? Tipo, aquele medo de que alguma coisa oculta vai fazer o mal a mim, né? Então, Sim. Ó, já começou o digging já. exato. Já temos por onde começar esse digging já. Ótimo. Então, deixa eu ver aqui qual que vai ser a próxima pergunta que a gente vai. Você consegue ver aqui todas as perguntas junto comigo? Não. Ah, então é tipo entrevista da Fátima mesmo, é um mistério. É um mistério. Eu vi que na live já mandaram uma Ai, pergunta. então vamos assim, uma da caixinha e uma do ao vivo. Quem mandou aqui do ao vivo? Diga. Foi a Natália, acho que a Haddad Ah, 85. Natália Haddad, minha aluna desse fim de semana. Então, ela perguntou, e Amores, perguntinha, no kardecismo, a deficiência ou força é um resgate combinado, meio que permanente e combinado. O Teta diz que esse aprendizado pode ocorrer de outra forma. Vai. Quer falar? Quer começar? Não, vamos nós dois. Fala você e falo eu. Tá. Então, o que eu, assim, eu... deixa eu ver como que eu vou falar isso para não soar. Eu acho que tem muitas crenças do kardecismo que ela ainda provém do cristianismo, como se fosse um cristianismo que aí aceita-se a encarnação, na verdade. A vida Então, passada, é. exato, né? Os cristãos básicos, né? Os cristãos primitivos já falavam de vidas passadas e tudo.
quando a gente tem os concílios de Nicéia, eles começam a tirar isso. Então, eu vejo o kardecismo ainda com o kardecismo muito raiz, né? Ainda Sim. com muita crença ligada ao cristianismo. Então, é como se ainda se substitui o karma como um pecado. Ao invés de falar que você está pecando, você está produzindo um karma. Sim, só muito nome, né? Karma. Acho que a Gabi travou. Não, Voltou. tô aqui, tô aqui. Essas origens do nome karma, na verdade, ela é oriental, né? E o karma ele é visto muito mais como a sua ação frente à vida, a sua ação frente a acontecimentos. Então, até na própria astrologia, a gente tem alguns mapas que são kármicos, ou são que carregam certas questões. Mas eu não vejo como resgate. Na minha cabeça, assim, até quando eu explico para os clientes, eu vejo que o que a gente chama de karma, na verdade, é uma crença raiz, é um comportamento arraigado na sua alma, que você vem fazendo vida após vida. Então, se na vida passada você tinha dificuldade de comunicação, se você não tratar isso, você encarna de novo com essa dificuldade de comunicação. Sim, sim, é muito como eu vejo também. Eu acho que a gente acaba tendo essa visão do resgate como algo muito infantilizado. Eu não aprendi, então eu vim aprender na escolinha de novo, como se fosse uma coisa Sim, muito infantilizada. Tira um pouco da autorresponsabilidade também, né? Não gosto muito exato. desse approach também, não. E também, às vezes, muito utilizado como uma desculpa para não evoluir. Ah, isso Sim. é meu karma, não tenho o que fazer. Principalmente relacionamento, né? É. Ah, uma desculpa pra ficar ali cismado, né? Ai, não, eu tenho que ficar com ele porque é um karma. É o karma. Na vida passada eu matei ele, então a gente Matei a tem que. mãe dele. E aí agora ela veio atrás de mim. Então, Isso. sim, maravilhoso, Vi. Ó, vamos. Ixi, ó, e a gente vai continuar aqui no centro, Vi. Ai, meu Deus, vamos lá. A pergunta, ó. Trabalhei em centro por anos, mas depois que saí, nem com meu anjo consigo falar. Vamos lá, Vi, sua opinião sobre isso. Então, primeiro a gente tem que compreender que nenhuma uma religião ou nenhuma uma filosofia, ela te dá algo que você já não tenha. Então, a gente não tem que pensar que uma religião ou um segmento nos trouxe contato espiritual ou nos trouxe mediunidade. Isso você já tinha. As práticas religiosas ou espiritualistas, elas vão aprimorar isso que você já tem. Então, Uhum. isso já é tirar um pouco o poder que a gente coloca de que Fora. no centro eu tinha contato, agora eu não tenho. Agora, o que eu percebo muito é que os nossos corpos mediúnicos, os corpos espirituais, eles aprendem muitas coisas. Então, se você ensinou para ele que ele só pode abrir a mediunidade, que ele só pode ter contato dentro de um centro kardecista ou dentro de uma religião, você realmente vai ficar tampada quando você sair dessa estrutura religiosa. Desculpa. E agora, até o Gasparetto ele falava muito disso, de que você pode chamar suas forças de volta. Então, quando você sai de um centro, ou quando você sai de algum tipo de lugar que você trabalhava muito espiritualmente, faça uma oração, um comando, para você trazer a sua espiritualidade de volta, para você trazer a sua força de volta. E aí Ah, começa é porque meio que você deixa ali, você e entrega. você Porque condiciona. se você acredita que foi lá que você ganhou isso, você acredita que quando você sai, você tirou. Então, quando você tira esse véu dessa crença, isso muda, né? Nossa, interessante. Adorei, adorei. Nossa, então, ó, se você que fez essa pergunta estiver assistindo ao vivo, já tem lição de casa já. Muito bem. Ai, olha que pergunta legal, Vi. Vazamentos, rachaduras, problemas elétricos são energias ruins? Fala um pouco sobre isso para nós. Tem muita Então, gente que fala, né? A pior coisa que pode ter numa casa é vazamento. Fala sobre isso. Então, assim, o que eu observo é claro, né? Primeiro a gente tem que olhar o aspecto físico. Se a casa tá mal cuidada, tá isso, tá aquilo, Caindo aos a pedaços. casa tá caindo aos pedaços, não é o coitado de um espírito, é uma energia que tá fazendo isso. Mas, a gente pode ver, né? Muito, para mim é eu leio muito símbolo por conta do tarô, da astrologia, então tudo é um símbolo. Quando você vai na casa de uma pessoa que tá rachada, que tá quebrada, que tá constantemente com algum problema e ela não resolve, certeza que ela faz o mesmo comportamento na vida dela. A gente repete comportamento.
Sim. Então existe um problema já energético, se a gente for olhar nesse contexto, de que tem algum tipo já que tem algum tipo de mau comportamento a nível pessoal. Agora, quando tem muito espírito numa casa, quando tem muito fantasma, quando tem muito espírito ou muita movimentação de energia, é muito comum queimar coisas elétricas. Eu mesmo queimo direto coisa, queimo chuveiro, queimo. Sim. Né? Eu brinco que eu tenho que ter um seguro elétrico né? Às vezes, se você colocar cristal, você usar cristal em cima de eletrônico, principalmente quartzo, ele consegue dar uma harmonizada, você Sim. consegue. Até quem atende muito online, tudo pode acontecer Sim. de É, você. meus cristais estão tudo aqui, ó, dando Né? E um aí eu suporte. vejo muito mais como corrente de energia que está passando mesmo e acaba afetando. Eu tenho uma pessoa que eu gosto bastante de acompanhar o trabalho, que é a Carmen Balesteiro, que ela Hum, canaliza. E é bem interessante que quando ela começa a canalização de seres fora da Terra, né, extrafísicos, na hora que eles chegam para a canalização, todos os microfones lá do lugar começam a falha. então, dependendo da energia que você está trabalhando, pode ser isso. Agora, o que dá muito problema em casa é miasma, que não é morto. O miasma, ele pode ser tanto uma forma de pensamento, de que você, por exemplo, pode observar, às vezes a gente tem o mesmo pensamento em um ambiente X da casa. Você entra no banheiro, Você você entra pensa tal ali e coisa. começa. Isso. Você senta, você pensa tal coisa. Isso geralmente é um miasma, ou seja, uma forma de pensamento que você ficou alimentando ali e ela fica na parede. Quem é vidente vê como se fossem placas ou pontos pretos que vai ficando na parede da casa. Se isso vai acumulando muito e junta, vamos supor que você tem um pensamento muito pessimista, aí você se desequilibrou, pegou encosto na rua ou atraiu algum tipo de encostinho, ele se compadece, ele se conecta com essa vibração que está na sua casa e isso fica aumentando, vai aumentando essa gosma na parede. Sim. Aí automaticamente pode começar então a surgir rachaduras, bolor principalmente, Bolor, mofo, né? mofo, ou por exemplo, você coloca um quadro ali, cai, você coloca não sei o que, estraga. Pode ser, mas eu vejo que começa muito mais como uma questão mental desequilibrada e que E acaba ficando. aí ela materializa. Exato. E assim, né, eu acho que o Teta, e principalmente técnicas até mais práticas, a gente às vezes esquece de limpar a casa, né? Sim, a gente tem muita ferramenta para limpar a casa, né? Inclusive, tem muita gente que fala assim: quando eu limpo a casa, limpo mesmo, fazendo faxina normal, a energia muda. Isso muda, inclusive, porque por conta dos elementos que a gente usa para limpar, né, Vi? Sim. O próprio cloro, tem amônia, são Isso. elementos que são usados para limpar energeticamente A também, própria né? água. A própria água, exatamente, né? A própria água. Encostinho, Eric, aqui, encostinho, bem fofo. Um Postinho, básico. mortinho básico, como diz a Márcia, um mortinho Isso. básico. Ai, adorei essa resposta. Essas perguntas são muito legais. Deixa eu ver aqui. Olha, essa também é interessante, Vi. Existe um tempo depois do desencarne em que é possível falar com os antepassados, ou depois de um tempo o espírito já reencarnou e não é mais possível acessar ele? Quer começar? O que que você. Então, na minha visão, não existe um tempo médio. Tem gente que reencarna rapidinho, tem gente que demora séculos para reencarnar, mas tem sempre essa possibilidade de você tentar falar com alguém desencarnado e descobrir que ele não é mais desencarnado, né? Tipo, olha, a chamada não foi recebida porque o É, contato não está mais disponível. como é que é? Sua ligação está sendo. É, eu também compartilho da mesma opinião. Né, eu já tive contato com espíritos que eles já estavam prontos para passar recados em questão de semanas. Acho que foi 10 dias que a pessoa tinha desencarnado, ela já estava passando recado. Sim. Como tem espíritos que eles vão ficar 10 anos, 15 anos, e eles não estão prontos ainda para entrar em contato com o mundo espiritual, a pessoa reencarnou. Até uma coisa que eu vou compartilhar pessoal com vocês, a minha mãe é falecida, né? E depois, acho que faz 4, 5 anos. Não, E aí, um dia eu tava aqui estendendo roupa, naturalmente, né? Fazendo
a vida do virginiano. E tem uma mentora, né, uma amiga espiritual que fala comigo às vezes, e ela falou, olha, sua mãe reencarnou. Eu falei, minha mãe reencarnou? Eu falei, como assim minha mãe reencarnou? Faz pouco tempo. Como assim, meu Deus? Então, a reencarnação depende muito do ritmo do espírito mesmo, né? Do que ele busca, de qual que é o momento dele. Agora, agora para dar um nó na cabeça, mesmo uma pessoa reencarnada, ela Pode acessar ela. pode ainda acessar ela como aquela encarnação passada. Sim, Porque sim. é a mesma coisa, né? Quando você vê um mentor, por exemplo, aquela aparência que ele está usando pode ser de uma das vidas dele, mas ele não é mais aquilo. Aquilo é uma roupa, é uma roupagem que ele usa para você compreender. Sim. Então, ainda é possível que você consiga receber um recado espiritual de uma pessoa que esteja encarnada, mas ela Em falando outra aqui vida, sim, porque ela uma tá outra. falando com você numa vida paralela ali, né? E- Sim, Exato, exato. Então eu acho sim. isso bem interessante. Ah, eu também. A Andrea tá perguntando: o tempo para reencarnar tem algo a ver com virtudes? Quem foi bonzinho reencarna mais rápido? Fura a fila? Tem o Fast Pass da reencarnação? Tem um cartão Black, né? Você chega lá e Tem o fala, eu cartão quero ir Black, para a você vida. mostra lá que você tem o Black, você passa na frente? Como que é? Então, não, depende muito do. Tem espíritos que. O que eu percebo é espíritos que eles morreram com o corpo espiritual muito machucado, eles vão realmente para colônias espirituais. Aquela história do nosso lar, dos hospitais Sim, espirituais, tudo isso sim. existe. E muitas vezes a pessoa é dopada mesmo, ela fica dormindo espiritualmente por muito tempo. Tipo, Às vezes é um coma induzido, um né? coma Pra fazer induzido. um tratamento, sim. Exatamente. Então, óbvio, então isso demanda tempo. Então, eu percebo que um corpo espiritual muito fragilizado, a tendência é que a pessoa fique mais tempo no plano espiritual. Agora, é muito particular. Tem espíritos que eles não vão mais se encarnar aqui na Terra, ou Então, vão reencarnar em outro lugar, né? Já reencarnar em tá outro momento, ou não vão mais próximo. para outro plano. Eles chegam lá e falam, próximo. Exato. Então, eu percebo assim, não tem a ver com virtude, tipo, se você foi bom ou ruim, tem muito mais a ver com o que a sua alma precisa para evoluir. Ai, maravilhoso. Adorei. Ó, uma pergunta aqui bem básica. Acender vela em casa traz espírito ruim? Tem gente que fala isso, né? Ai, você Fala. acende, abre um portal, eles vêm. Fala disso, Vi, por favor. Não, tudo é intenção. Eu acho que tudo é intenção. O que eu não recomendo é você acender velas para desencarnados dentro de casa, porque aí sim você vai se conectar com uma frequência de um desencarnado, A gente tá né? aqui, uma especialista em vela, a Natália tá ouvindo aqui, ó, E a especialista em Natália acender consumiu vela em isso casa. dela, né? Ela fez um pacote para mim falando isso. Então, por exemplo, se a pessoa ela você vai acender vela, por exemplo, para uma pessoa já falecida, você vai intencionar aquela energia para entrar em conexão com o plano do desencarnado. Então, isso sim pode acabar abrindo brecha, pode acabar, não é sempre, para você acabar atraindo algum espírito que não é tão Velas de legal. morto a gente acende na igreja, então, é isso? Na igreja, eu prefiro muito mais trabalhar com uma questão de meditação, com uma oração direcionada. Eu acho que é mais válido do que uma vela. Porque a vela, a gente tem que pensar, eu falo que a vela como que é que fala quando esses aparelhos moderninhos, tipo gadget, como que é? Gadget, como que é? Gadget, é um E gadget. É. É como se fosse um gadget espiritual. Porque a vela, ela só funciona se você direciona, senão ela vai ser uma vela, vai ser uma parafina queimando. É igual vela de cheirinho que a gente E acende para tomar banho, né? exato, uma vela de cheirinho, Ela ela não vai. precisa ser consagrada. Exato. Sim. Né? Então, quando você direciona uma vela, você, na verdade, está pegando um pensamento seu, e é como se quando você acende uma vela, ela vai ficar repetindo esse pensamento no plano espiritual. Ah, ela é um tipo repetidor de E, Wi-Fi que a gente põe exato, é em um repetidor de casa. Wi-Fi. Por Ah, isso a maravilhoso. eficiência da vela, porque é muito mais difícil a gente conseguir, quem não tem prática em meditação, você conseguir entrar num estado de puro pensamento focado, demora mais tempo e tudo mais. Quando você acende a vela, é como se você joga aquele momento que você conseguiu e ela vai ficar reenviando.
Ai, que Então, maravilhoso! depende da intenção. Agora, se você acende a vela para uma entidade ou para um ser sem luz, que eu não sei por que você faria isso, mas, né, whatever, né? As pessoas fazem de tudo. Fazer loucuras. Isso, aí sim, na verdade, você vai estar mantendo aquele pensamento. Na verdade, a vela é isso, é um pensamento em ação condensado. Adorei, 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 adorei. Eu vi cara, alguma coisa do anjo da guarda da vela. Deixa eu ver. Sim, tem a Érica perguntou, prefiro sempre dedicar ao anjo da guarda. Faz sentido acender vela pro anjo? Então, assim, faz, mas o que eu vejo é que as velas que a gente intenciona para o nosso anjo da guarda, elas trabalham muito em conexão com todos os nossos mentores. Então Uhum. funciona, é válido, é legal. Até se alguém está desequilibrado, tudo, né? Você pode fazer orações pelo anjo da guarda dessa pessoa. Mas eu vejo muito o que a gente chama de anjo da guarda, muito como conglomerado da sua equipe espiritual. É como se é uma partinha de que você intenciona ali para todos os seres espirituais que trabalham com você, não só os anjos. Tá, entendi. Então você tá abrindo ali para sua equipe. Eu chamo de equipe de suporte, né? Sua E, equipe de suporte. por exemplo, né, eu vejo que tem muita gente que pergunta assim, por exemplo, a vela é porque o espírito precisa de luz, ou o santo precisa de luz. Não precisa, né? Ah, Se ótimo falar se isso. você vai acender vela para um ser, ele vai teoricamente ter que. Peraí, minha bateria tá reclamando. Ele vai ter que ter mais consciência que você. Não vai valer a pena você, como diz minha tia, você não vai gastar vela boa com santo ruim. Exato, mas essa frase que eu ia falar, ficar gastando vela boa com santo ruim, né? Exato. Se vai Então, assim, acender a vela, que seja alguém que já tá melhor que nós. isso, ou que tem mais consciência, vou ter que segurar um pouquinho assim, que tem mais consciência em algum aspecto da sua vida, da vida. Agora, esse ser consciente, ele não precisa de vela, ele não precisa de luz. Ele já tem a consciência dele. Né? Quando você Uhum. acende vela para o anjo da guarda, você não está dando luz para ele. Na verdade, você está elevando o seu padrão vibratório para que Pra você você consiga, encontrar com ele para lá. você encontrar isso, exatamente. Então é sempre para gente, não Ah, tem nada a ver para maravilhoso. eles. Nossa, maravilhoso. Adorei, adorei. A gente acende, na verdade, pra gente. Amei. Exato. Ó, tem uma pergunta aqui muito interessante para quem é terapeuta, Vi. Muito, muito mesmo. É possível distinguir questões subjetivas, ou seja, questões mais da psique, questões mais inconscientes, de influências espirituais externas? Como que você faz essa diferença? Nossa, essa pergunta aqui é Muito tipo boa, uma é muito boa. faculdade, né? Vamos lá. É, Todo terapeuta então, precisa ouvir isso. precisa. Eu vejo que muitas pessoas ainda têm uma visão medieval de distúrbios psicológicos, né? Sobre patologias psicológicas. Então, a pessoa é bipolar é porque tem um espírito com ela. A pessoa é depressiva porque ela Muito tá cheia de medieval. encosto. Então, eu Hum, acho muito medieval. Acho aquela coisa assim de, né? Como antigamente a histeria das mulheres, na verdade, era uma repressão sexual constante e moral que elas sofriam e falavam que era loucura, né? exatamente. E que não tinha tratamento, né? Então, eu acho que a gente sempre tem que atualizar e a espiritualidade trabalhar junto com a ciência, né? Com os avanços científicos. Eu vejo muitos espíritos de luz que eles estimulam a ciência, eles colocam luz para a gente desenvolver Sim, técnicas e tudo mais. super. Sim. Então, agora, se eu falar para você que muitas, assim, mas também tem um outro lado, muitas pessoas que têm algum distúrbio psicológico, principalmente Diagnosticado já, né? isso diagnosticado, o que eu percebo é que elas possuem um grande potencial mediúnico. Então, é como se elas já, na verdade, já carregam assim, principalmente esquizofrenia ou algo do tipo, eu percebo que espiritualmente, quando eu vou olhar o campo dessas pessoas, elas têm aí um grande potencial energético. Mas, como para mim a mente, as crenças, ela que vai governar também como os seus chakras funcionam, como o seu corpo todo funciona, e seus corpos espirituais também. Sim. Se você tem uma mente que ela vai oscilar muito, é óbvio que você É a pode sala acabar. de comando, né? Exato. Então, eu não vejo que sempre, assim, 99% dos casos de questões subjetivas, ou medos, ou traumas, eles são pessoais, eles são emocionais, eles são da vivência da pessoa, ou é uma doença que precisa ser tratada e olhada para isso. E acho que 1% seria, então, sim, da atuação de espíritos. Agora, o que a gente consegue, uma forma de distinguir muito boa, é perceber
se existe alguma coisa que disparou aquilo, né? Tem um Então, sei lá. gatilho, tá? Isso, exato. Então, eu acho sempre importante, primeiro olhar um gatilho, tratar com médicos, tratar com um psiquiatra, tratar com remédio e, junto a isso, fazer um tratamento energético espiritual. Acho que, mas para distinguir, eu acho que é um olhar muito delicado, eu Sim. acho que É uma requer linha prática. muito tênue, requer muita empatia e muita sensibilidade para você Sim, sentir. E sabe sim. uma coisa que eu quero complementar, Vi, que é interessante para os terapeutas observarem? Eu acho que é óbvio que em qualquer pessoa que está passando por um distúrbio psiquiátrico, se você fizer uma limpeza energética, ela vai se sentir melhor, mas não é porque é espiritual. É porque Perfeito, perfeito. por conta desse distúrbio, ela se conecta com pensamentos, forma pensamento de muito baixa vibração. Sim, E aí, sim. quando você faz a limpeza energética, ela se sente melhor. Mas Perfeito, não significa que os espíritos sejam a causa. perfeito, perfeito. E por isso que eu acho que é muito legal trabalhar em conjunto, Sim. né? O, Trabalhar uma equipe multidisciplinar cuidando dessa pessoa, né? exato. E, de novo, né? Hoje em dia a gente tem tantas técnicas, né? Tanto a nível na medicina convencional quanto nas alternativas ou complementares, que acho que todos podem trabalhar juntos. A gente não precisa excluir uma ou excluir outra, né? Eu acho que nesse caso, trabalhar aí nessa equipe multidisciplinar é mara. Ai, Sim. ó, pergunta divertida, gostei. Os espíritos têm necessidades como nós? Sexo, alimentação? Fala disso, divertido. Então, o espírito ele transa. Mas, Ai, meu Deus! Informações importantes do mundo espiritual. Pare mas tudo, vamos prestar atenção vamos lá. Tem nisso. espíritos que eles. Se você, por exemplo, se você morre com um desequilíbrio sexual profundo, você pode. Agora eu vou ficar. Agora vai ser os papos loucos, né? Se você morre. Se você morre viciado em alguma questão e você não consegue soltar isso na sua cabeça quando você desencarna, você vai continuar com esse vício. É por isso que o problema da bebida, né? A pessoa, se ela morre viciada, não é que você não pode beber, que você não pode transar, a questão Tá do falando vício. de vício, né? Tá. Vício em comida, vício em gastar, tem espírito que fica tentando gastar. Qualquer vício que você, qualquer fixação que você morre, quando você acaba desencarnando, é como se a sua mente não atualiza, ele quer ficar buscando aquilo. Tá. E aí, o que acontece? Então, qualquer questão que a pessoa é viciada, ela pode ficar buscando. Só que como você está num plano espiritual, você não vai conseguir ter o ato sexual como você tinha aqui no plano material. Tá. Mas, o que acontece muito? Agora é o Huawei. Se, por exemplo, um casal está muito desequilibrado. Um casal está muito desequilibrado. Um Tá. casal vivo, encarnado. Está Casal muito vivo, tá. desequilibrado. Se eles abrirem, se não tiverem proteção, ou se eles já tiverem com algum tipo de problema espiritual, eles podem acabar atraindo um espírito que ele tá ali transando junto, é uma homenagem que ele não tá sabendo. Gente! É, Que aqui, loucura! até a Luana colocou, ele tá fazendo uma revivência daquele prazer. Só que não é que ele entra em você e ele transa Não, junto, não é ele isso. transa no seu corpo. Mas ele acaba absorvendo fluidos que o sexo em si solta. Gente, Então, que loucura. mas aí, como vou saber, Vitor? Então a Então, gente não faz o quê? A fiquem gente passa uma neuróticos. loção azul antes de transar. Eu já Exato, vou exato. passar aqui já. É, Uma assim, na verdade, eu acho que poção. a gente não precisa ficar neurótico. Mas Sim, é lógico. assim, você teve uma relação sexual que você se sentiu muito mal depois, se você teve uma relação sexual que você se sentiu Hum, desenergizado, você pode. acabado. Sim. Você foi ou sugado pelo seu companheiro, Não como você gostaria. não como você gostaria, ou você foi sugado por algum outro companheiro que estava lá no meio. Tá? E assim, Sim. agora, fora isso, a gente tem entidades que elas sugam a energia através de uma via sexual, que é o que antigamente eles chamavam de íncubos e súcubos. Sim, já diria ser. Quem Já, segue já Sense diria sem Marcha se já marcha. conhece íncubos e súcubos. Se você não Isso. conhece, precisa seguir. Então, e tipo, íncubos e súcubos e outras entidades, até. Agora é um papo de louco, hein? Nossa Senhora. Agora Não, foi uma hora vai perguntar, eu ser vou pouco para soltar. essa live. Vai ser pouco. Vai.
por exemplo, tem muitos trabalhos, tem muitas entidades negativas. Qual que é a diferença de um espírito para uma entidade? A entidade ela já tem força espiritual. Mesmo ela sendo negativa, ela tem um poder espiritual, ela tem uma manipulação. Ela consegue manipular a energia. Tem muitas pessoas aí que fazem amarração, que fazem isso, que fazem aquilo, que elas acionam essas entidades e elas vão lá, grudam na pessoa e ficam sugando a parte sexual dela e mandando pensamento. Volta lá pro seu ex, volta pro seu ex, volta pro seu ex, volta pro seu ex. Uhum. Mas por que eu acho que a via sexual é uma via tão fácil de ser sugada? Porque a gente tem muita repressão sexual. A gente tem Certo. muita crença sobre sexo. Muita, nossa A senhora. gente tem muito tabu sobre sexo. Então, eu acho que esses tabus, essas crenças, elas acabam deixando você muito vulnerável. Sim. Então, de novo, escolha bem seus parceiros. Ou, gente, faz limpeza energética. Exatamente. Não precisa ficar neurótico, né? Mas Não precisa ficar neurótico. Eu acho que assim, ou a gente escolhe bem, ou a gente aprende a limpar. A gente isso, um dos dois você vai ter que ter, né? Ou sim. você escolhe bem, ou você vai ter que aprender a limpar. Eu tenho algumas clientes que elas trabalham como profissionais do sexo. E assim, não tem nenhum ponto de vista. Eu só falo pra elas, limpem o seu corpo espiritual, porque você vai acabar tendo muito contato com vários tipos de energias. E você, numa dessas, você pode acabar pegando uma carga que não é sua. Tio Gaspa, ele já falava que dava passe energético nas pessoas antes de transar. Exatamente, mas eu já não vou contar aqui, não, esse tipo de exposição, não. Eu, Essa live vai ficar essa live. doida, né? Aí o Alex perguntou: vai ficar salva? Até ia. Mas agora Mas eu acho melhor não, Eu tenho uma professora de reiki, uma das minhas mestres de reiki, que ela tinha um namorado que medicamente ele era impotente. E ela aplicava reiki nele, ó, E ali ia. e vamos que vamos. O Viagra holístico. É um Viagra holístico, um Viagra vegano, né? Um Viagra E vegano. Mas então, respondendo, sim, os espíritos têm sexo. E espíritos evoluídos, eles continuam tendo sexo. Só que não é um sexo carnal. Ele é um tá, sexo de comunhão de energias. Então, tá. quando você vê os mestres, por exemplo, ele tem o complemento divino, eles vão ter, então, uma comunhão, que a gente vai poder chamar como sexo, porque o sexo é uma comunhão, só que não vai ser no nível de posições do Kama Sutra. É muito mais uma conexão energética e com certeza dá prazer. Eu não sei porque eu não cheguei ali, né? Você não Mas, lembra quando você mas tava lá. com certeza dá prazer. Ok. Existe algo espiritual acontecendo nas madrugadas? Tem uma pessoa Várias perguntando aqui. coisas. Acordo sempre por volta das 3 e tudo mais. Diga que esse pessoal que acorda sempre às 3, fale mais Raiva, sobre né? isso. Primeiro, tá com raiva. Acordou 3 da manhã, tá com raiva ou mágoa. Ah, Pela importante, hein? medicina, Recebo muito essas perguntas. pela Atenção. medicina chinesa, quando a gente acorda, porque cada órgão tem um horário, né? Quando você acorda 3 da manhã, se eu não me engano, é fígado, eu posso estar errado se é o fígado, mas eu tenho É quase certeza que é fígado. É a fígado. hora lá na medicina chinesa, né? Eu acho, é a hora do fígado. Isso. Então, vai marcar raiva, vai marcar ressentimento, que você pode estar tendo dificuldade. Agora, outra coisa. Quanto mais de madrugada, menos influência mental você tem, porque as pessoas estão dormindo. Né? Você tem menos pensamento na banda larga do universo. Né? É como se ela está mais livre. Então, muitos contatos espirituais, eles ocorrem de madrugada porque é como se está mais limpo, está menos poluído o plano mental e nós estamos, a gente tende a estar mais relaxado. Então, existe isso. E é por conta, eu vejo que é muito mais disso. Muitas aparições de espíritos, recados espirituais e tudo, eles vêm, nesse horário porque você tem uma diminuição de uma densidade energética. Ótimo, muito grata. Eu vi que Muito... as meninas colocaram que da 1 às 3 é fígado e das 3 às 5 é pulmão. Então, seria de então novo tá os ali órgãos que guardam ressentimentos, né? Sim, são órgãos que têm tudo a ver com tristeza, né? O pulmão e o fígado com raiva, com ressentimento, né? Com rancor. A Nath colocou, com a pandemia isso deve ter alterado, os horários mudaram tanto, sim. Mas às vezes, Nath, a pessoa ela vai querer comer esse horário. Às vezes ela acorda 3 da manhã para comer.
Então, vai ser de novo essa necessidade nesse horário específico. Ótimo. Deixa eu ver aqui no... Que pena Mais que a uma... live tem tempo, né? Porque é tanta coisa legal aqui, Não, né? Pra tanta pergunta conversar. legal, ó. Uma pergunta aqui, ó. Uma pessoa que desencarnou pode reencarnar na mesma família após 12 anos? Só que história é essa do 12 anos? Não sei, Eu não acho que ela sei. quis, tipo, dizer, tipo, alguém morreu 12 anos Demorar para atrás. reencarnar, é isso. Isso. Se ela pode voltar. E se ela pode reencarnar na mesma família? Então, eu acho assim, você voltar na mesma família, eu não acredito que é tão comum como as pessoas acham. Tá. Tá? Eu acho que ainda essa coisa de você voltar na mesma família tem muito a ver com aquele conceito de não terminei algo com essa família, preciso voltar lá para resolver. No mapa astral, às vezes eu atendo alguns clientes que a gente consegue ver se ele já teve vida passada, alguma vida passada com aquela pessoa que ele está perguntando. Mas não acho tão comum. É possível, sim, que essa pessoa voltou, é possível. Uhum. Mas essa questão de voltar para a mesma família, eu percebo que é uma coisa que geralmente não ocorre com tanta frequência, mas é possível. Tá. Muito bem. Vamos ver que mais de perguntas legais que a gente tem aqui. A Luana tá elogiando a gente. A Costa colocou assim: tô fazendo PQP, pi, né? Tô fazendo a limpeza do fígado e acordo esse horário. É gata, então. Ixi, ah, então. A Aqui, outra ó. contou que limpou o espírito dele. Viagra Zui. Ah, adorei o nome. Tinha muitos sonhos ruins quando criança, sem motivo no dia a dia. Pode ter alguma motivação espiritual? Sim e não, né? Eu sempre dou essa dica. Se você quer saber se um sonho ele é espiritual ou não, é você saber que não vai ser o primeiro sonho da noite. Sabe quando você dorme, os primeiros sonhos é sempre a limpeza do inconsciente. Então você foi dormir 1 da manhã e É teve... tipo uma retrolavagem ali, né? Isso, ele tá lá tirando caca. E a mesma coisa quando a pessoa fala assim, ah, eu não consigo lembrar de sonho. É porque tá cansada. Você não lembra. Os sonhos com conteúdo intuitivo ou espiritual, você precisa estar muito bem descansado. Ah, é verdade. É, porque Por- é quase que uma canalização, né, Vi? Isso, isso. E na verdade, a gente tem muito contato espiritual ou revelação na vigília, que é antes de você apagar. Antes de você apagar, você pode ali, porque você desliga a mente racional, pode vir algum insight, ou é aquele momento que você acorda e você lembra todo o sonho, você fala, meu Deus, eureka. Só que se você não anota naquele periodinho, porque você ainda está no estado de transe, você esquece. Por isso que todo mundo fala para deixar um caderninho ali do lado da cama, na cabeceira fácil, né? Exato. Então, os sonhos ruins de criança, eu percebo que eles podem estar atrelados a questões que os pais estão vivendo. Tá. Principalmente, a gente tem aquela regrinha que eu percebo que funciona, mas não quer dizer que sempre vai ser isso. Mas a gente tem do 0 aos 7 anos muita conexão com a mãe, do 7 ao 14 com o pai, a nível energético. Então você pode estar a criança pode estar captando não só algo espiritual, mas sim algo energético, uma preocupação, um medo, ou algo desse tipo. Crianças fazem muito mais contato espiritual. Sim, o véu tá muito mais O véu está transparente, muito mais né? aberto, ele não tem ponto de vista. E também, de novo, voltando sobre assuntos da casa, acho que a gente pode fazer uma live só de temas da casa. Sim. Se a casa tem problema espiritual, uma das primeiros sintomas que você vai ter é as crianças ficarem perturbadas ou com sonhos perturbados Ah, e os sim, é verdade. animais. Ou ficar naquela que a mãe fala, a criança tá muito chata, Tá com né? Tá muito quebrante. birrenta, tá muito manhosa. Sim. Isso. E outra Então, coisa que no Teta, na visão do Teta, que é interessante observar isso, são as memórias flutuantes. Se quando a criança tá dormindo, o pai e a mãe ficam brigando ou falando, achando que ela não tá ouvindo, isso também pode isso. influenciar, né? Exato. E fora isso, a gente tem que pensar que a criança, ela elabora tudo muito mais rápido. Então, também, às vezes, os sonhos, os pesadelos, era uma elaboração sua de alguma questão que você se traumatizou pequenininha, foi um choque, e você vai estar sonhando. Sim, ótimo. Vamos ver aqui que mais de perguntas que nós temos.
casa Pergunta sobre poltergeist. regressão espiritual. Regressão espiritual e a terapia de regressão são a mesma coisa? Sim, não, né? Porque a regressão espiritual ela pode ser espontânea, né? Você espontaneamente lembrar de uma vida passada, ter um sonho, ter Não um precisa de insight. condução sempre, né? Isso, né? E não necessariamente ela vai ter não necessariamente ela vai funcionar como uma terapia, né? Você pode acabar lembrando de uma vida passada simplesmente por lembrar e ela não vai te trazer nada disso. Agora, quando a gente fala de terapia de regressão, você já vai buscar vidas passadas que sejam coligadas com o seu problema, não necessariamente a nível kármico, mas a nível de comportamento, de novo, aquilo que a gente falou, você teve aquele Sim. comportamento Repetindo X, aquele você padrão, vai né? repetir, ou até, né, quando a gente acaba fazendo regressão com intuito terapêutico, você pode buscar uma vida que você conseguiu ver aquilo, que você conseguiu resolver aquilo. E aí você vai ver pela sua ótica como que você pode resolver um problema atual com uma coisa que você já resolveu numa vida passada. Ah, isso é muito legal. Isso é muito legal, porque a gente já tem essa sabedoria, né? A gente só vai Sim. lá acessar essa sabedoria, né? Vamos lá, uma pergunta bem. Ai, Deus. Você quer que eu te. Você quer responder? Pode não, pode responder, depois eu falo. Então, eu sou aluna do Gaspareto, né, Vi? Então, eu também, né? Então, não sei se. Não sei se é. Se é, Isso é válido. se é válido responder essa daqui. Eu acho que é polêmica, né? Eu acho que é muito polêmica. Acho que é muito polêmica. Talvez a gente Ó, pula. acho que só um gancho aí. Hum, A culpa prejudica a alma. sim, Se você se culpa por mentir, vai prejudicar. exato. Bom, o pessoal não consegue ler a pergunta, então eu vou ter que ler, senão eles não vão entender nada do que a gente está falando. Ah, então é. A pergunta aqui foi o seguinte, gente: a mentira prejudica a alma? Como e em que grau? Como eu fiz, né, colegiado dos Filhos da Luz lá com o Gaspareto, eu aprendi isso na visão dele. O que ele falava? Ele dizia que quando uma pessoa faz sentindo que ela tá fazendo bem para ela não se prejudica. Ele Sim, falava, inclusive, de ladrões, né? Uma pessoa ela pode roubar e dentro dela, ela ter a certeza de que ela está fazendo algo bom para ela. O que prejudica a alma muito mais do que a mentira, como o Victor disse, é a culpa. Agora, se você mente, se culpa, se chicoteia, entre uma pessoa que mentiu muito, mentiu grande e não se culpa, e uma pessoa que mentiu bem pequenininho e se culpa, quem sofre mais claramente, pelo menos na minha visão e vendo nos atendimentos, no dia a dia, é a pessoa que se culpou. Sempre. exato, exato. Você é a lei. Você é a lei. Exatamente. Essa é a tradução dessa resposta, gente. Então, vamos. Ixi, tem gente perguntando aqui como limpar a casa energeticamente. Isso aqui, minha filha, é uma live inteira Uma live só de inteira. limpeza. Eu, o Victor e um borrifador. A gente pode fazer essa live. Eu, você e um borrifador, Vi. Olha, mais uma pergunta polêmica. Essa eu vou deixar pra você, porque quem entende de magia aqui é você. Bora lá. O trabalho de magia tem o poder de mudar o destino de outra pessoa? O destino não, mas ele pode mudar a vida da pessoa. O destino não. O destino ninguém muda. Ah, né, o destino, e aí quando a gente fala de destino, a gente também tem que. A minha concepção de destino não é que você tem tudo predestinado. A nível o dia Tá tal tudo vai acontecer escrito, né? isso, Tá isso. escrito, já Não, tem o roteiro da minha vida. Não. não. Agora, quando eu vejo destino, eu vejo muito mais no conceito que os antigos tinham, de que você uma tarefa divina a você fazer, né? Ou quando, por exemplo, a gente pega as mitologias que os heróis têm dado uma tarefa, né? Como Hércules teve 12 tarefas, Sim. né? Então, nesse sentido, essa tarefa sua, ela não pode ser alterada. Você vai fazer ela até antes de você morrer, e ponto. Porque você já faz ela desde quando você nasce. Né? Desde quando você. É a mesma coisa. Às vezes as pessoas vêm em consulta e falam assim: qual que é a minha missão? Pelo mapa a gente consegue ver, a gente consegue clarear. Mas a missão é sempre algo que você constantemente, mesmo sem querer, está fazendo desde o seu Quando nascimento. você se vê fazendo aquilo de novo. Aí você roda, roda, Isso, roda e se vê fazendo aquilo. isso. Então, Sim. eu até brinco que quando você descobre a sua missão, principalmente para trabalhar profissionalmente tudo, você só capitaliza uma coisa que você faz constantemente, que é da sua essência.
sim, Então, o terapeuta, quem é terapeuta, ele sempre está olhando mais para os outros, assim, a nível de entendimento. Ele está tentando auxiliar a evolução dos outros, ele quer entender mais sobre ele mesmo. Ele faz isso desde criança. sim. É A muito diferença natural. é muito natural, exato. Então, é, é, o trabalho de magia, ele pode sim mudar acontecimentos da sua vida, tanto de forma positiva quanto de Sim, forma todo mundo acha que é negativa. só de forma negativa, né? Não, Não, pode ser de pode ser forma muito bom, positiva. né? Pode ser muito bom. Certo. Tem a pergunta aqui da Ângela, ó. Ah, será? Acho que viemos com uma missão, mas se vamos fazê-la é livre-arbítrio. Podemos ou não realizar? O que você acha disso, Vi? Bom, pontos de vista, assim, Ponto mas de vista. pelo meu olhar astrológico, eu vejo que a pessoa ela já nasce dentro da missão e ela morre dentro da missão dela. A diferença é que, às vezes, quando você tem consciência dessa missão, você consegue explorar ela de muitas formas. Então, o mapa, por exemplo, ele vai falar assim: a missão dessa pessoa é ensinar. Ela pode ser Tem um puta infinitas professor, maneiras. exato, ela pode ser um puta professor e tudo, ou ela pode ensinar através do fracasso dela, mas ela vai estar ensinando. Sim. Não, isso é surreal. E eu acho que assim, Vi, a missão ela tem muito a ver com um desejo de alma, né? É muito raro você, no seu livre-arbítrio, não querer concluir aquilo, porque é um anseio da sua alma. Exato. Vem, E né? sabe aquelas pegadinhas de que eu vejo muito isso nas mitologias, né? Aquelas pegadinhas de a pessoa acha que não tá fazendo a missão e quando ela termina o negócio, ela percebe Ela que tava. fez. Sim. Exato, Foge, 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 foge. E ela vê que na fuga ela completou, né? exato. Mas se Olha, você tem tem. consciência e autoconhecimento, você consegue expandir essa missão de vida, esse seria o livre-arbítrio, porque senão, o livre-arbítrio, eu acho que a gente tem um conceito muito também. Ah, eu escolho o que eu quero. Sim, você escolhe o que você quer. Acredito nisso. Mas é, é, o ambiente que você vem, as circunstâncias que você passa, tudo isso, ele vai te trazendo uma certa. Se eu vim numa Vai família pobre, construindo eu a tenho que sua ser visão, vai pobre. construindo o seu ponto de vista, né? Sim, exato, né? Não que você tá preso a isso, mas, mesma coisa, se você veio de uma família que passou mais dificuldade financeira, mas você tem um espírito pessoalmente de vitória, aquela dificuldade vai servir como incentivo para você querer vencer. Como se você, às vezes, não é a sua missão ter que explodir financeiramente, ter que se destacar, aquilo não acaba te tocando, ou toca de outra forma. Então, a gente tem um destino que está sempre empurrando a gente, ou que a Havaiana chama De tempo divino. de tempo divino. É, sim, é muito parecido mesmo. Temos aqui duas perguntas até que um pouco parecidas, né? A Nath pediu para falar sobre as tragédias coletivas e tem uma pergunta aqui da caixinha sobre medo de morte, como lidar com o medo da morte. Quer responder É... essa? Oi? Quer responder essa? Eu posso dar o meu ponto de vista e aí você dá o seu também. É, medo da morte, para mim, é muito fácil porque eu não acredito que acaba. Então, para mim, é muito simples. Morreu, próximo. Eu tenho uma sensação muito grande de continuidade. Mas Sim, isso é a minha crença, né? Então, para mim, é muito fácil lidar. Lógico, não quero morrer, né? Não tenho intenção de morrer nesse momento. Adoro viver aqui na Terra, acho maravilhoso. Mas a hora que a hora chegar, eu tenho esse senso de continuidade. E então isso não me assusta tanto. Eu acho que quem tem senso de continuidade sofre um pouco menos com a morte. Lógico, é sempre uma separação. E separações não são sim, legais, não são gostosas. A não sim, ser, né, separação da pessoa que você odeia. Aí é maravilhoso. sim, Mas, lógico, eu acho que o senso de eternidade acalma um pouco esse medo da sim, morte. E sim, sobre as tragédias coletivas, a minha opinião é a mesma que eu tenho sobre a morte. Eu acho que a nossa alma escolhe tudo, nossa alma é inteligentíssima. Eu não acho que existe vítima. Ai, tava todo mundo ali junto no avião, coitados, morreram. A alma deles, ó, sabia daquilo ali faz muito tempo. Eu acredito em almas inteligentes. Então, quando eu vejo, nossa, Gabriela, caiu um ônibus, morreu 100 crianças de 5 anos. Você acha que era inteligente? Acho. Acho que com 5 anos elas já tinham feito tudo o que elas tinham para fazer naquela existência. O que sim. você acha Então, disso? sobre medo da morte, concordo com o que você disse. E também acrescento aí de que, para mim, quem tem um medo muito grande da morte,
na verdade, tem um medo de ficar com ele mesmo. A pessoa, Medo da sua quem tem própria medo da morte, companhia, né? isso, quem tem medo da morte morre de medo de solidão, porque De ficar morre de medo sozinho. de ter contato consigo mesma. Então, Uhum. é aquele medo assim, quem vai me amparar? Na verdade, né? É o medo da separação, vou estar completamente sozinho. A morte, nesse conceito que a gente fala esse medo da morte, do fim, no tarô ele aparece como uma carta do mundo. E a carta do mundo, ela é maravilhosa, ela é legal, tudo, só que ela vai trazer autossuficiência. Então, se você é uma pessoa que não tem autossuficiência, você vai ter um pavor da morte. E todas as culturas, elas falam muito do nosso instinto de nos levar para também atitudes que vão conduzir a uma morte. Que aí, acho que responderia essa questão das tragédias coletivas. Eu acho que tem almas que elas realmente escolhem já, que elas vão partir em algum momento de uma vez, ou numa tragédia coletiva, e tudo mais. Como também, eu acho assim, que vamos supor, tem uma porcentagem que são pessoas que já tinham escolhido isso, e tem outras que escolhem agora. Sim, mas elas escolhem, ninguém é pego de surpresa, tipo, Isso, né? isso. E Que aí, chega, igual nos filmes, que chega a morte com a foice e fala, você vai, e a pessoa, como assim? sim, exato. Só que quando a gente fala de escolher, eu acho que a gente ainda tem. Muitas pessoas têm aquela visão de que você para e fala, eu escolho. Ah, Tananã, sim! tananã. Não é isso, né? Não é isso. Por exemplo, quando uma pessoa ela passa a vida inteira tendo uma atitude que vai causar mal à saúde dela, ela também está escolhendo aquela morte. Sim. Só que ela escolheu de forma gradativa. Mas ela não parou e falou assim, eu estou escolhendo isso, né? Se você, por exemplo, a vida inteira eu me coloco em relacionamentos abusivos, por crenças, por traumas, por comportamento, mas vamos supor, você está indo em direção à morte. Só que tem pessoas que vão fazer isso de forma gradual, tem pessoas que vão fazer isso de uma forma mais intensificada. Sim. Então, eu acho assim, o instinto da morte é um instinto natural do humano, ele trabalha junto com o instinto da vida, né? A gente tem o Thanatos na mitologia grega, que é essa coisa que faz a gente se mover em direção à morte. Na astrologia é a casa 8, mas a gente tem que pensar que a morte ela é uma escolha em vários níveis. Você pode ter escolhido isso a um nível mental, a um nível espiritual, ou até a um nível comportamental, de que você vai pouco a pouco indo naquela direção, mas você escolheu aquilo. Sim. Ai, maravilhoso. É como eu imagino mesmo. Agora, e só um ponto, né? Mesmo que a gente está falando de escolha, a gente também não pode. Não pode também. Eu percebo que às vezes o pessoal que começa a estudar muito espiritualidade, crença, tudo, também aí pega o chicote. Ah, sim. Que, ai, meu Deus, o que que eu tô escolhendo? O que eu estou escolhendo? Né? É, E, na verdade, é uma forma eu acho que quando a gente fala de escolha, é uma coisa muito maior. É uma coisa muito maior, não é? sim, não é essa escolha, tipo, o que que eu vou Sim. almoçar hoje? Não é uma Que coisa assim, são, né? Que eu acho que né? aí É uma entra, por escolha exemplo. muito mais interna, não é tão. As pessoas acham que é racional, né? Não necessariamente precisa ser. Exato. Por exemplo, né? Aí, quando a gente fala do Teta, que eu acho que é uma técnica fantástica para isso, quando você fala de limpar as crenças, você está limpando escolhas da pessoa para Tá ela escolher dando outra coisa. escolhas. É isso mesmo. Tem até uma pergunta aqui, ó. Gabi, pelo Teta eu consigo fazer uma leitura dos propósitos de vida? Sim, super. Ter clareza? Sim. Você consegue fazer essa leitura, gente, de diversas maneiras. Usando Teta, usando leitura intuitiva, usando leitura de aura, usando tarô, usando astrologia. Todos os lugares que te mostram um campo que não seja só o seu campo mental. Um campo Exato. mais Ou fale com Valéria Esquisato. ou fale com Valéria Esquisato, faça sua leitura do Tempo Divino Sim. maravilhosa que ela E faz. uma dica, assim, a nível das mancias, né, a nível dos oráculos, os oráculos que respondem melhor questões de missão de vida são os oráculos mais antigos. Búzios, I Ching, runas e astrologia. Elas respondem com muito mais exatidão. O tarô vai te trazer informações sobre a sua missão, mas o tarô é muito prático, é como que você vai executar essas missões. Mas o que essas técnicas mais antigas, elas carregam mais essa sabedoria. Coisa Principalmente mais essas muito antiga. antigas. Isso.
Gente, não vai acabar, a gente tem 1 minuto. Ah, Nossa, passou muito rápido, misericórdia. Gente, acho que a gente vai ter que fazer uma parte 2, né? ai, Perguntas vamos, tem principais que muito. você não tinha para quem fazer, parte 2. Eu vou pensar se eu vou deixar essa live salva, não sei, vou ter que fazer uma leitura É, vai. para para saber se é possível, porque assim, a gente falou de coisas tão profundas. Ao mesmo tempo, a gente falou de coisas, né, pra gente se divertir, pra gente dar risada, coisas mais leves, coisas mais engraçadas. E ainda tem muita coisa pra gente responder. Então, temos 1 minuto e meio aqui para nos despedir. Eu quero agradecer a presença do Vi, né, de vir aqui compartilhar com a gente essa sabedoria, da gente poder fazer esse monte de pergunta que realmente a gente não tinha por quem fazer. E quero saber se você tem algo assim, uma mensagem final nesse 1 minuto que temos. Ah, eu queria agradecer você pela amizade, pela liberdade que a gente tem aí de confiança um no outro. E ficar muito feliz de poder compartilhar isso com as pessoas, para elas. Acho que é isso, assim, a espiritualidade é muito acessível, a gente só tem que começar a desmistificar isso para ter mais consciência na vida. Acho que basicamente essa é a minha mensagem. Ai, muito grata. Então, assim, por enquanto eu vou deixar salvo aqui 24 horas enquanto a gente pensa se a gente vai botar nos nossos canais. E vamos, se vocês pedirem bastante, a gente faz uma parte 2. Ou a gente vai ficar igual aqueles artistas que ficam esperando. Isso, a gente Mais faz a um, parte mais um, 2. mais um. Se tiver tantas Tá aqui. curtidas, a gente faz a parte 2. Ó, o pessoal tá perguntando o Insta do Victor. Clica aqui na bolinha dele que vocês conseguem ver. Depois, quando terminar a live, eu vou marcar ele para vocês verem. @Victor Souza NK. Ó, aí vocês conseguem Já passaram aí, obrigado. Não, achar não aqui. passaram errado, Andréia. Vai me passar Calma. para concorrente aí. Agora a Gabi colocou certo. Depois eu vou marcar aqui quando a gente terminar a live. Muito obrigada a todo mundo. Beijo. Até. Beijo, até mais, gente.